uma pergunta na história em Alice no País das Maravilhas que me deixa um pouco desconfortável. Não porque ela seja uma pergunta difícil, mas exatamente pelo oposto, por ela ser uma pergunta simples demais. E talvez esse seja o problema dela. Oi, eu sou a Mai e aqui no Entre Quem Sou nós usamos histórias para pensar sobre a vida. Eu tenho duas versões desse livro e em ambas as versões a pergunta que mexe comigo, eu relendo agora, é o momento, eu vou até pegar para ver esse trecho, a lagarta faz para Alice nesse livro. E quando eu relendo esse livro, eu vi essa pergunta, eu tive a sensação de que, na verdade, a lagarta estava perguntando para mim. A lagarta pergunta para ela, quem é você? Ou melhor, quem és tu? E a Alice, ela não sabe responder. Em algumas versões do livro, ela fala que ela já mudou tantas vezes que ela já nem sabe mais quem ela é. Em outras, ela só responde que não sabe quem ela é. E essa pergunta é interessante porque eu fiquei refletindo, eu saberia responder essa pergunta da lagarta? Sendo bem sincera comigo mesma e olhando para tudo que eu já vivi, eu não sei se eu saberia responder essa pergunta. Talvez eu pudesse responder com o meu nome, a minha profissão, as coisas que eu gosto, mas não estaria completa. E eu acredito em alguma parte de mim que talvez essa pergunta não tenha uma resposta. A gente passa a vida toda tentando construir uma identidade. E quando a gente é criança, parece tão simples, né? Parece que simplesmente você sabe o que você gosta, o que você quer fazer. Crianças costumam ser bem decididas. E aí a gente cresce e a vida muda, os nossos objetivos, os nossos sonhos. A gente muda tantas vezes que muitas vezes a gente se perde entre quem eu sou agora, já que eu tô no processo de mudança. Quem que você é? E essa mudança, ela é tão gradual que às vezes a gente se olha e pensa, quem eu sou? Como que eu cheguei nesse momento? Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu olhei e falei, como que eu já fui essa pessoa? Sabe quando você não se reconhece nas suas versões antigas? E eu tive essa sensação e é uma sensação estranha. E no momento que você está vivendo as suas versões, você não consegue ter essa percepção. Agora, quando você olha para o passado, ainda mais agora que a gente tem como ver fotos, vídeos, os vídeos acho que pegam até mais. A gente fica se olhando, né? Eu me olho assim no passado, os meus vídeos, as minhas versões anteriores, e eu vejo o quanto eu mudei. Eu acho que em algum momento todo mundo passa por isso. Todo mundo olha para sua versão e percebe uma distância enorme da sua versão atual. O que me chama atenção também no livro da Alice, inclusive eu tenho essa versão aqui também, que é uma versão muito bonita, mas eu ainda prefiro a versão pequenininha, que é o fato dela mudar de tamanho a todo momento. Ela cresce, ela diminui, ela cresce, ela diminui, e aos poucos parece que ela vai se perdendo ou perdendo a noção de qual é realmente o tamanho dela. E esse trecho, ele fala muito sobre a questão da identidade, que no meio das mudanças, como que você consegue resgatar e manter a essência de quem você é? É engraçado porque em muitos momentos, eu diria que grande parte da minha vida, eu fiquei achando que eu simplesmente iria encontrar essa resposta, assim como a Alice, e pronto, eu ia chegar na conclusão de é isso, essa é minha versão final. Só que não é assim que funciona. A gente percebe que a vida é um processo constante de mudança. E não só mudanças de anos, porque muitas vezes em um mês a gente consegue mudar muita coisa dependendo do processo que você está levando. Às vezes você está mais focado em autoconhecimento, às vezes você está mais focado na sua saúde física, e eu acredito que todas as mudanças são válidas. Às vezes uma mudança de casa
é também uma mudança interna da gente, porque o ambiente externo, eu acredito, ele mexe e ele tá ligado com o ambiente interno. Por exemplo, quando a gente sente aquela vontade louca de faxinar toda a casa, eu acredito que sim, essa vontade está sendo de também faxinar as coisas internas. Então, é engraçado para mim pensar como as coisas mudam, a gente muda as nossas versões. E hoje é muito falado sobre a questão de, nossa, aquela pessoa não é daquele jeito, nossa, ela tá sendo assim agora. Eu acredito que assim, nem a gente mesmo se conhece, quem dirá as outras pessoas nos conhecem, mas sempre tem alguém que diz e que julga conseguir te conhecer ou que te conhece, e a verdade é que ninguém conhece ninguém. Todo mundo tá no processo, todo mundo tá se conhecendo, e eu acho que isso é uma questão, assim, que dá pra refletir também quando a gente fala nessa pergunta de quem eu sou, porque muitas pessoas nos veem de certas formas e somos pessoas diferentes para pessoas diferentes. Em um ambiente de trabalho, talvez você não se comporte da maneira como você se comporta com seus familiares, e a vida exige isso. E no meio de toda essa mudança, de todos esses papéis que temos que ser, quem realmente somos? Sem os nossos papéis, sem os nossos títulos, sem certificados, cursos, sem ser mãe, sem ser filha, o que sobra? O que é, de fato, nós? Eu acredito que uma pergunta que poderia ser mais próxima da nossa realidade é: quem que eu estou me tornando? É uma pergunta tão mais gentil do que quem eu sou. Eu consigo definir quem eu sou? E eu fico refletindo bastante sobre isso, porque algumas pessoas podem achar que histórias de fantasia, elas não trazem nenhum conhecimento, mas eu sou do time contrário. Eu defendo e acredito que as histórias de fantasia, muitas vezes elas tocam no inconsciente da gente muito mais do que um livro que é de autoconhecimento, por exemplo. Eu também gosto de livros de autoconhecimento, também já li livros de autoconhecimento, que são muito bons, porém as histórias, elas têm esse poder de resgatar na gente partes que a gente nem percebe. Eu convido vocês a relerem alguma história que vocês gostavam muito na infância. Eu gostava muito de Alice no País das Maravilhas, ainda gosto. E eu convido vocês a fazerem esse experimento, né? Pega uma história que vocês se identifiquem, que vocês ouviam dos seus pais, e leem ela agora, né? Agora na versão de adultos, que vocês vão tirar muita reflexão. Inclusive, se vocês quiserem trazer alguma história nos comentários, eu aceito sugestões de trazer um ponto de vista diferente dessa história, né? Que a fantasia, ela traz isso, ela resgata na gente uma parte que a gente não enxerga, uma parte que, quando a gente era criança, a gente enxergava de uma maneira e agora a gente enxerga de outra. Então, é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito legal. E entre as experiências, assim, que eu já fiz de autodescoberta, autoconhecimento, ler fantasia é uma das melhores pra mim. Agora, eu pergunto pra você. Você conseguiria responder a pergunta que a Alice não conseguiu? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que ele possa ter despertado uma parte em você que talvez você ainda não conheça. Um beijo, até o